Go. Pode ir? Tá pronto? Então vamos, né? Então a gente tá aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia, até que enfim a gente conseguiu emplacar um cara que é gigante e merece um podcast só para ele. E hoje a gente vai falar de Héctor Babenco, um diretor brasileiro, barra argentino, barra judaico, barra ucraniano, barra tudo, internacionalista, grandiosíssimo. Estou aqui com meus amigos de sempre, Leandro Antônio e Vitor Stefano, nós somos Obsessões, e vamos falar sobre os filmes do Babenco, que hoje é Babenco até não dá mais. A gente escolheu um filme de mote, mas isso é só uma provocação, é só uma porta de entrada, a gente pode falar sobre tudo que vier, e a gente escolheu o Pichote. E como já tradicionalmente a gente faz, eu vou ler a sinopse do Pichote e depois vou passar a bola para vocês para sentir o que vocês têm aí a falar sobre o Babenco. Então vamos lá. A sinopse do Pichote, deixa eu achar aqui que eu não procurei, né, mano? Depois o Leandro edita. Vou pegar, Começou ajudando. vou pegar a sinopse do Removision. Então vamos lá. Sinopse de Pichote, A Lei do Mais Fraco. É um filme de drama e conta a história que é o seguinte: viver na dura realidade do menor carente em um reformatório de São Paulo e revoltado com as injustiças dos administradores da instituição, 4 meninos fogem e passam a conviver com a prostituta, envolvendo-se com traficantes de drogas e trapaceiros. O filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Classificação indicativa de 16 anos. Contém conteúdo sexual, drogas ilícitas e violência. Filmaço de 1981, Pichote, A Lei do Mais Fraco. Já quero deixar registrado aqui que foi a primeira vez que eu ouvi algum filme falar sobre o Campo Limpo, porque o Fernando morava no Campo Limpo, assim como eu, que nasci lá. Então, Héctor Babenco prestou uma homenagem ao Campo Limpo, assim como Que Horas Ela Volta, que a mina, Regina Casé, também mora no Campo Limpo, e assim como Boulos, que também mora no Campo Limpo. Mas, enfim, isso é tema para outro debate. Estamos extrapolando os limites desse podcast. Meninos, eu quero saber o que vocês acharam. Primeira rodada, os centavos de vocês. O que vocês acharam desse filmaço, Pichote, A Lei do Mais Fraco? Vamos começar com o Leandro hoje. Vai, Lê, você. O Vitor vai ser café com leite hoje. Nossa, que falar do Pichote? Eu vou dizer que é um dos filmes nacionais que eu mais vi na vida. Porque era uma fita da locadora que estava sempre lá em casa. Meu pai e minha mãe gostavam muito desse filme. E não sei exatamente por que eles se identificavam tanto com o tema. Eu lembro de algumas vezes até meu pai rindo do filme, de algumas piadas, algumas que na verdade não são piadas, né? Aí na sinopse está escrito que é um filme de drama, Fernando. Porque eu acho que eu acho que ele não tem drama. Ele não tem drama. Para mim, ele é um filme realista. Para mim, ele é um filme trágico, assim, muito mais que dramático. Eu acho até que nem as crianças fazem drama ali. Você não vê os personagens infantis sofrendo a sua miséria para além do que ela é. Você vê seres ali que estão muito inteiros naquilo, né? Você vê até uma certa dignidade que comove, assim, e que inspira, apesar do que eles vivem.
Tá aí, eu não sei dizer o que eu acho do filme, Fernando. Eu acho que eu consigo falar até muito pouco, diante de tudo das vezes que eu já vi, do que eu ouvi falar sobre o filme, porque é uma obra grandiosa, eu acredito. No podcast sobre adolescência, eu tinha indicado ele, né, como um filme de adolescência para ser visto. E que adolescência é essa que viveu o Fernando, seu xará, do Campo Limpo, e que se tornou o Pichote, sabe? Eu não. Enfim, eu não consigo dimensionar mesmo. Não acho que é um filme de drama, pode começar por aí. Acho que sim, é um dos filmes nacionais dos maiores. Talvez se fizesse uma lista assim, sabe, de os 30 maiores filmes do mundo, eu colocaria o Pichote na lista e colocaria o Hector Babenco também entre os dos diretores mais interessantes que já pisou assim nesse planeta. Então, é difícil falar, né? A gente brincou disso no crítico, né? Falar das coisas que gosta, falar das coisas que para você batem num lugar muito emocional. Acho que conforme for desenvolvendo o papo, eu consigo pegar pedaços, assim, sabe? Mas como a pergunta é mais geral agora, eu acho que é isso. Eu acho que é um dos filmes que eu amo, eu acho. Que eu amo. Nunca revê-lo, para mim, é revê-lo, sabe? É como se fosse sempre uma nova experiência. Diante das atuações, diante da realidade que ele me mostra, diante das coisas que eu tenho que lembrar que existem, porque elas existem mesmo, né? É um filme que faz você sair da sua bolha, porque mesmo no Campo Limpo, morando no Campo Limpo, estou dando exemplo, eu sinto que as pessoas não se dispõem a enxergar essa realidade. Elas tapam os olhos porque é mais fácil seguir tapando os olhos. Talvez não seja mais fácil seguir tapando os olhos. Talvez elas não perceberam isso. Mas é a criança, né? É a criança na sua pureza, envolta no mundo, né? Porque a criança não deixa de ser criança. Então, acho que o Pichote, né, que é o Fernando, o ator, a escolha do ator é tão certeira porque ele é criança. E, e não quero já puxar para a questão da denúncia social, que existe no filme, obviamente. O filme é só isso. O filme, aliás, desculpa, o filme não é só isso. O filme é muito além disso. E por isso ele se torna tão, tão, tão maravilhoso. O Pichote é uma, sei lá, ele é quase que um arquétipo brasileiro, sabe? Se eu pudesse colocar assim uma, sei lá, um Pichote talvez seja quase uma entidade, porque você reconhece aquela infância perdida assim no Brasil, caminhando pelas ruas de qualquer cidade, sabe? Então, o Babenco ter captado isso, ter se importado com isso, ter ido atrás do livro Infância dos Mortos, né, do José Loureiro, e ter trazido essa questão da infância para a realidade brasileira, sinto eu muito inspirado por alguns outros mestres, né? Porque eu vejo as influências francesas do cinema, eu vejo a influência de grandes diretores no Babenco, né? E eu acho que o Truffaut e o Buñuel são uns deles. Então, eu não consigo
colocar o Pichote... Eu consigo colocar o Pichote numa linha de comparação com Os Esquecidos e Os Incompreendidos. Os Esquecidos do Buñuel e Os Incompreendidos do Truffaut. Que cada um à sua maneira, dentro do seu recorte de país, ali dentro da sua realidade, tratou a infância de uma maneira, assim, muito majestosa, muito sensível. Acho que o Babenco ganha por isso, né? Porque ele não é só o que você leu aí, contém sexo, violência e drogas, né? Ele traz esse mundo sujo, pesado, difícil e, sei lá, todos os adjetivos ruins que você pode pensar e que um ser humano pode passar para um universo do sensível, assim, do tocar de uma outra maneira. Então, isso, eu falei demais e fiquei alugando vocês também, eu acho, porque eu tô aqui refletindo o filme, eu realmente não anotei nada. Achei que não seria honesto com um filme como Pichote, sabe? Ficar, ficar anotando coisas, porque eu acho que o filme também não é muito isso. Mas se você anotou, Vitor, por favor, encaminha, porque todos são importantes dentro das suas identidades aí. Cada um é cada um. O Vitor tá com um papel em branco ali, que ele não anotou também. Ele teve o mesmo problema de como você vai comentar um clássico. Vi, você acha que Pichote é um drama? Dá para colocar ele na caixinha? Eu acho que o drama tá lá, né? Não tem jeito. É um drama social, um drama daquelas pessoas que estão ali. A gente aborda ali uma situação muito peculiar, né? Muito peculiar, mas não dizendo que não acontece muito, né? É peculiar de colocar olhos naquilo. Acho que a grandeza do filme é essa. Por isso que acho que ele é realmente um clássico brasileiro, porque ele é até identitário sobre o Brasil. É um filme que, se a gente fosse falar qual é o filme que retrata o Brasil, acho que Pichote podia ser um bom lugar, assim. É uma boa fotografia para o Brasil. Eu também não anotei nada, eu vim aqui mais para ouvir vocês, só para roubar essa frase, Fernando. Vim aqui mais para ouvir o Fernando, que é do Campo Limpo. Eu quero ouvir a sua verdade, Fernando. Peraí. Assim, Pichote é um desses filmes grandiosos porque ele não é só um grande filme, né? Ele é uma grande história, é um filme que extrapolou as telas também, né? A gente pode falar isso depois sobre o Fernando, o outro Fernando, que teve um final trágico. Mas é isso, a gente coloca ali um ator que não é ator, né? Que é um menino, é só uma criança, que mora realmente. O começo do filme já é meio que dá traços do que o filme vai ser, né? Tem lá o Babenco, onde ele mora, né? Onde o Fernando mora com a família, falando, aqui é a cidade, tal, aqui é o bairro onde ele mora, o menino mora ali naquela rua onde um monte de crianças moram, esse é o Brasil desigual que existe, tal. Então é meio que um filme denúncia também, a gente pode pensar dessa forma, mas é o que o Lê falou, é difícil colocá-lo numa caixinha. É um filme de todas as caixas, parece, né? E é um pouco do que o Babenco é, né? É um cara que fez filme em inglês, fez um filme em espanhol, fez filme em português. É esse cara do mundo, né? É um cara global mesmo. Então, acho que ele tem essa qualidade de ter um terceiro filme dele só, como direção de ficção. Ele chega num apogeu. É muito incrível ver o que Pichote é hoje, né? De 81 até agora. É um filme já que poderia estar muito datado. E eu queria que tivesse datado. Mas, infelizmente, ele não é datado. É um filme ainda muito real. É um filme muito Brasil atual. Acho que é mais atual do que deveria mesmo. Então, assim, como o filme tem escolhas ótimas de atores, como Maria Pera, que está estonteante,
Tem esse menino que é um menino que dá para ver que ele é super cru, que ele está ali mesmo com a inocência dele ali, mas que entrega um negócio surreal. E quando o Lê falou das influências do Babenco, eu também vejo muito do Fellini ali também, né? Acho que até o próprio Babenco fala que o neorrealismo é algo que ele bebe bastante, né? O realismo italiano, né? E pensando até na Noites de Cabiria, alguma coisa assim, que acho que é bem mostrar uma realidade. E quando ele começa lá ele falando, fala, pô, é um documentário. Podia ser um documentário, Pichote. Claro que não é, porque a gente sabe que tem muitas atuações ali, tem locações muito reais, né? Acho que realmente filmou na FEBEM, tem locações que eram locais reais de onde aqueles meninos ficam, aqueles apartamentos super claustrofóbicos. Então, como aula de filme, eu acho que é um filme que busca esse realismo mesmo, né? Chocar, não é nem chocar, eu acho. Acho que é expor, né? Ele choca porque a realidade é chocante, é incômoda. E acho que tem um pouco disso. O Babenco, ele faz isso na filmografia dele quase toda, né? Ele consegue, como se fosse um observador da realidade. Uma lógica de documentarista mesmo. Então, eu acho grandioso o filme, como história, como construção, como escolha ali do elenco mesmo. É difícil falar mesmo sobre, porque a gente vai parecer que aqui está só bajulando o diretor, os atores e tudo mais, o filme como um todo, né, como obra de arte. Mas é isso, como que eu vou falar mal? O que eu vou falar de ruim? É um grande filme, como filme mesmo, e me entristece ser tão real ainda até hoje, sabe? Isso é uma coisa que realmente me deixa pensativo sobre o Brasil, e depois a gente vê um Carandiru da vida, a gente vê um Lúcio Flávio, que a gente pode fazer uma referência clara, sei lá, às milícias atuais. Então, assim, é um Brasil que não envelhece, ou não melhora, não evolui. Então, isso para mim é mostrar mesmo que o Babenco não fazia parte de um, sei lá, igual o Cinema Novo, não fazia parte de um processo. Ele é um cara que vivia o mundo, vivia o momento dele. E não tinha muito uma lógica de, eu tenho que fazer isso por conta que meus amiguinhos estão fazendo assim. Ele é um cara que sempre foi super independente, né? Ele sempre foi muito ele. Acho que o Babenco é esse cara mesmo que ele é muitas coisas. Então, acho que falar do Pichote, a lei do mais fraco, é isso, é colocar o mais fraco, na tela. O Brasil bebe muito disso até hoje. A gente vê Tropa de Elite, Cidade de Deus, esses grandes filmes que o Brasil fez depois, Central do Brasil, buscando colocar o fraco lá na tela. E o Babenco é dos anos 80, né? Ele tá ali, Pichote anos 80, 70. Era um Brasil que fazia filmes de porno chanchada, que era um outro tipo de cinema. Era um cinema para as grandes massas, para alegria, vamos pôr a Xuxa aqui, Trapalhões, e vem um Pichote, faz uma baita de uma bilheteria, consegue chamar atenção, mostrar um problema social. Então, é grandioso, Fê. É grandioso, meu amigo. Eu ouvi você agora. Não vem me falar que não tem muito veio para ouvir, não. Não vem com essa palhaçada, não. Cara, Pichote, a minha primeira experiência com Pichote, eu já tinha tipo uns 12 ou 13 anos, assim. Foi a primeira vez que eu assisti. E o que me causou um choque foi que eu nunca tinha visto o Brasil retratado em filme. Porque a gente assistia, sei lá, a sessão da tarde, onde as pessoas passavam, os adolescentes passavam de bicicleta naquelas ruas dos Estados Unidos que são tapetes e as casas não têm nem portão, saca isso? E ver Pichote me causou um choque, assim, de realidade mesmo, saca? Na minha vida eu conheci muitos Pichotes, assim. No Campo Limpo tinha vários, tá ligado? Vários Fernandes, assim.
Não é difícil apontar, assim. Tinha o William, o Paulinho, todos os moleques bons que, sei lá, por algum motivo estranho, não saíram com umas boas cartas na mão para jogar, saca? E, tipo, pagaram preço. Ele foi preso mais tarde, o Paulinho foi para as drogas e tal. Estão vivos, mas não estão totalmente bem, tá ligado? É um filme que bate, é um filme que não tem vida fácil em Babenco, né, cara? O Babenco não é um diretor que vai te levar para um lugar, talvez, legal, assim. Ele vai te mostrar a real, sem muito KY, assim, né? Tipo, é bem papo reto mesmo, é a quebrada, e eu acho que ele tem um grande mérito por isso, por mostrar um Brasil que é o Brasil nós, tá ligado? Um Brasil mais zoado, e acho que hoje em dia você ainda vê Pichote aí pedindo dinheiro no metrô, você focou lá na Cracolândia, você acha vários, Fernando. É um filme que, tipo, não envelhece, como vocês falaram mesmo, saca? Mas o que eu acho mais foda no filme é que, tipo, uma obra que se queria ficção, meio que acabou de um moleque se fudeu também por causa da polícia depois, tá ligado? Tipo, em que medida esse rolê ainda não é real, assim, no Brasil, saca? É um filme que eu acho que tem filmes melhores do ponto de vista da filmografia mesmo, da arte do cinema melhores, tipo, eu sinto o Pichote muito escuro, saca? Parece aquele, não sei, fazer uma relação talvez imprópria, mas assim, escuro mesmo, de cenas escuras, assim, parece Christiane F. em alguns momentos, que é tudo meio escuro, tudo meio, não dá pra ver enxergar direito quase, não são personagens bonitos, tá ligado? Então eu acho que tem outros melhores que representam essa vertente. Mas acho que ele tem um mérito muito grande de ter sido o primeiro de ter colocado o dedo na ferida, assim, saca? De levar o cinema onde tem que ir, assim. E o lance de ser um pouco o começo, como um documentário, me aproxima muito do Coutinho, assim. Eu vejo ele, tipo... Acho que o Coutinho, em alguma medida, deve ter bebido ali na fonte do Babenco também, sabe? Porque o Coutinho traz essa vertente, mas eu não me identifico tanto com esse lance da ditadura brasileira, papapá, saca? Reconheço a importância que tem a filmografia desse tema no Brasil, que é um cinema muito foda que foi feito sobre isso. O cinema latino-americano, de forma geral, né, é muito bom em filmes da ditadura. Mas ali não tem propriamente o tema da ditadura, tem o problema da marginalização, da desigualdade social, da pobreza, né? Da marginalização, tem tudo isso. De uma infância que perdida, né? Completamente já era ali, não tem o que fazer. E eu acho que o filme é meio claustrofóbico também, porque você, eu eu me identifico muito com o Fernando, com o Pichote, e eu sentia um lance que, tipo, mano, não ia dar pra sair, sabe? No filme inteiro você fica com a sensação de que, tipo, mano, não vai dar pra sair. Ainda que ele encontre uma prostituta, que é a Marília, e tenta ali criar uma relação com ela, tipo, essa relação também uma hora se vai, sacou? Todas as relações são muito tênues, não tem nenhuma relação, tipo, de vínculo familiar forte mesmo. Ele tem um brother, que é o Dito, e essa falta de relação, assim, mais profunda, tá ligado? É o que marca pra mim mais, saca? Porque no Campo Limpo, quando eu crescia, eu percebia que existia algumas famílias que não tinham essa estrutura, tá ligado? E aí eu chego à conclusão de que algumas pessoas que estavam ali tiveram uma saída, no meu caso, uma saída, tá ligado? Acho que por causa do vínculo familiar mesmo, a estrutura da família. Eu lembro de um episódio que aconteceu com um amigo meu, que foi o seguinte: esse tal amigo meu não queria ir para a escola no dia seguinte, era tipo uma quarta-feira, saca? E ele tava numa polêmica, na polêmica é uma palavra boa, ele tava tretando, xingando a mãe dele, falando: eu não vou pra porra da escola amanhã, sacou? E o pai sentou na mesa, pediu um ovo meio frito, com a gema mole, eu lembro desse detalhe. Faz uma gema mole para mim, aí a mulher fez a gema mole, a mãe do cara, colocou pro cara comer,
E aí depois falou, ó, mano, se ele não quer ir pra escola, deixa ele ficar em casa de boa amanhã. Amanhã, depois de amanhã ele vai. Mano, isso na minha casa jamais teria acontecido, tá ligado? Mano, você não vai pra escola, é o caralho. Você vai pra escola e foda-se. Meu pai teria botado banca também. Os dois teriam fechado do mesmo lado, o pai e a mãe. Saca? Naquele momento eu percebi que o pai desse mano, ele, tipo, desautorizou a mãe com relação ao moleque, saca? Falando, mano, não quer ir na escola, não vai. Depois no outro dia você vai, saca? E foi esse moleque que teve o caminho que teve e tal. Foi acabar... Foi preso depois, porque rodou com pó, tava levando, traficando e tal. Então, acho que a ausência de vínculo que existe no Big Short é muito forte por causa disso. E acho que isso é um tema muito forte no cinema do Babenco. Ele trata muito essa realidade, né? A realidade sombria, a realidade mais marginal, a realidade do ladrão, a realidade da quebrada, não tão quebrada, mas assim, a realidade dos presos do Carandiru, o sistema carcerário, que tem bastante. Então eu acho que é um filme perfeito, tá ligado? Para retratar um momento, uma história ali do Brasil que se repete há muito tempo ainda. E eu acho que não sei dizer, eu pensei nisso enquanto vocês falavam, assim, o Brasil, ele consegue fazer alguns filmes que ficam emblemáticos por relatar realisticamente o Brasil. A Argentina tem pobreza pra caralho também, né? Mas os filmes argentinos, é muito difícil a gente ver um filme que estoura argentino que retrate a realidade da Argentina pobre. Mano, só a gente pegar qualquer filme bom que a gente já tá, Relatos Selvagens que a gente comentou, não tem muita pobreza ali. Tem um ponto ou outro, muito distante, Nove Rainhas e tal, tá ligado? É louco isso, porque é uma forma de ver diferente, né? A gente é apegado a esse lance de, tipo, mostrar o que a gente é e a gente curte isso como cinema. Tropa de Elite mostra o que a gente é e a gente curte isso como cinema. Cidade de Deus pra caralho, que ficaram emblemáticos pra caramba. Carandiru. E na Argentina não tem isso. Na Argentina é como se eles quisessem ver no cinema uma outra Argentina. Uma Argentina talvez que, né, a Argentina de Medianeiras, que é uma Argentina urbana, não uma Argentina pobre, tá ligado? Marginalizada e tal. Não sei, eu sinto isso, assim. Eu gostaria de tentar explicar por que o brasileiro tem isso, assim. Eu não consigo entender, olhando do ponto de vista do cinema e do público. Mas basicamente é isso. Minha ideia com o Babenco, eu acho que ele é um cara muito importante. Para mim foi muito importante ver o Brasil que eu morava, porque até ali, aquele momento, eu não tinha percebido muito bem isso. Eu ainda achava que morava nos Estados Unidos brincando na rua com as criancinhas umas casas que tem jardim na frente, sacou? É bem escroto isso, é bem foda. E acho que é muito bom porque, tipo, toma, joga aí na sua cara o que é tal. Que mais, meninos? Que mais? Vocês querem falar? Acho que a gente pode colocar. Vocês querem falar sobre Pichote ou a gente pode colocar um Carandiru aí pra gente sair do mundo mais da infância zoada do Fernando e entrar num mundo mais legal, que é depois que, tipo, você tá na rua, você roda, depois de ter feito um assalto, ter caído no sistema carcerário brasileiro, que é um dos melhores do mundo, né? O Brasil cuida dos seus presos de forma exemplar. Os nórdicos, eu soube que a Suécia estava vindo aqui para o Brasil copiar nossas políticas públicas carcerárias. Não sei, vocês sabem. O jogo está aberto aí. Falem o que vocês quiserem sobre o Babenco. Acho que é legal falar sobre o que aconteceu com o Fernando, né? Tem aquele documentário Pichote in Memoriam, que a gente chegou a ver aí, que conta um pouco desse menino que ele teve uma chance de sair, né? O Fê falou, muitos não tiveram chance de sair e tal. O Fernando, né? O ator que interpreta Pichote, ele acabou sendo morto pela polícia com 19 anos e ele acabou entrando no mundo do crime mesmo depois. Ele chegou a ser ator de novela, depois do Pichote. Então ele vamos falar, ele teve uma chance de sair daquilo, né? E acabou que era mais forte do que ele também, né? Acho que o Fê falou um ponto que é nevrálgico sobre a família, né? A gente acaba meio que fugindo um pouco desse papo, né?
Ainda mais a família atualmente acaba caindo, mas de direita, mas é a instituição como um todo, né? Acho que a gente tem essa inteligência de entender, separar as coisas, né? Eu acho que o documentário mostra bem isso daí, né? De como ele acabou caindo, não vou falar por escolha, porque parece que é fácil, né? Mas ele teve ali uma grande chance de sair do mundo do crime. O próprio Babenco ajudou ele pra caramba, alugando casa fora lá da periferia de onde ele morava, contratando ele meio que fake, só para ele receber um salário, para não ficar dependendo desse submundo, né? E pensar que nos anos 80 ainda não tinha um crime organizado igual a gente tem hoje, né? Isso estourou lá para os anos 90, de ter um crime organizado mesmo aqui no Brasil. Então, pensar que isso já é anterior total. É um peso, é o peso da discrepância social mesmo. E da base familiar, da base histórica, né? A dívida histórica tal, que a gente costuma falar. Então, acho que o documentário aborda legal isso daí, mostra como é interessante ver os atores se reunindo de novo, o pessoal que trabalhou na equipe do filme se reunindo, vendo parte do filme, revendo o filme, porque é um pouco... Teve aquele do Cidade de Deus também, né, 20 anos depois, tal. É uma produção super interessante de entender, né? De entender como o filme envelhece, de como as pessoas que participaram dos filmes, ainda mais essas pessoas que são atores que não são atores, né? Atores de formação, atores igual o Cidade de Deus tem muito, igual o Pichote aqui também tem bastante, que é uma forma de cinema que a gente consome e faz bastante também no Brasil. Então, eu achei super interessante a abordagem do documentário, desse Pichote em Memória, que mostra isso, mostra como o Fernando virou Pichote. Ele já era Pichote e ele continuou sendo Pichote. Tanto que o nome dele era até esquecido, ninguém lembrava quem era Fernando. O nome dele virou Pichote. Então, é como se a gente tem aqueles personagens, aqueles grandes atores, eles entram no personagem e não saem mais. Né? Tipo Jim Carrey do Andy lá, o Mundo de Andy. Aqui não. Aqui é um moleque. Ele é um menino de 10 anos. Fazendo bilheteria. Ele foi viajar né, para festivais. Então é um deslumbre também, né? Esse mundo capitalista que ele vai querer mais, e mais, e mais, e mais. E não tem base. Não é base de, não teve formação de ator. Não é isso. Acho que ele atuar no Pichote é uma... Ele, no filme, fez várias ações que eram deles. Aquela cena icônica da Marília Pêra, ele que fez aquilo. E até a Marília Pêra conta que foi algo bem incômodo, né? Tem uma cena logo pro fim do filme, né? Que ela pega ele no colo e ele acaba mamando na teta dela, né? Como uma criança mesmo, né? E diz muito sobre o que você falou. Faltou mãe, não estou falando que a culpa é da mãe, não estou problematizando nesse sentido. Mas é isso, faltou berço, faltou o leite, faltou o amparo. Então, naquela cena, quando ele toma a decisão de olhar para o seio de uma mulher, ele olha para cima, ele se coloca naquele lugar e começa a mamar, e aquela foi uma cena que foi improvisada dele. Aquilo não estava no script. Então, diz muito mais sobre a grandeza do filme do que sobre um roteiro, sobre algo roteirizável, digamos assim. É uma realidade muito nua e crua. Então, eu acho que o documentário me abriu, explodiu mais na minha cabeça sobre Pichote, sabe? Porque é um filme que ultrapassou totalmente os créditos finais, sabe? É um filme que continua. Não sei se o Lei quer falar um pouquinho também sobre isso. Eu acho que talvez falando do Pichote, e o Fê falou do Carandiru.
Mas eu tenho muitas dúvidas sobre essa palavra no cinema, sabe? Realismo. Mesmo quando o gênero é assim, como eu vou dizer, ele é entendido como tal. Porque se Pichote fosse um filme assim, cru, eu acho que ele não alcançaria a audiência como ele alcança, sabe? É um filme de muita subjetividade o tempo todo e joga muito para as pessoas, né? O julgamento do espectador, assim. Então, eu acho que isso também é um pouco do que a gente diz como cinema realista. Mas o que eu estou querendo dizer? Que o que faz esse realismo caber dentro do retângulo do cinema são as escolhas que se faz, assim, uma após a outra, assim. E aí você vê o trabalho maravilhoso do Babenco como roteirista, porque geralmente ele é roteirista dos filmes dele, né? E você vê o trabalho maravilhoso dele como um cara que enxerga, parece que além da objetiva, sabe? A ponto de deixar as coisas espontâneas acontecerem, já que ele está lidando ali com um monte de criança naquele filme do Pichote, né? Não é, tem os principais, mas tem uma galera, né? É uma FEBEM inteira para ele dar conta ali no set. E colocar as crianças num estado em que elas precisam representar essa dor. Eu acho que deve ser muito difícil conduzir a criança para isso, porque ela está num ambiente cheio de luzes, ela está alimentada, ela está super viva, né? E você colocar, né, sei lá, uma dezenas de meninos, né, um filme de meninos, né? Acho que as únicas mulheres que aparecem no filme são a personagem Sueli, da Marília Pêra, e a Ponta, que é o que Maravilha faz, né? Eu acho que nem passa o nome. Se passa o nome da personagem da Elke Maravilha, me passa despercebido. E sim, as mães, né, que vão lá, as avós, são as mulheres que aparecem no filme, né? Isso a gente pode levar também para o Carandiru, né? Quem vai visitar os presos, né? Quem é que não esquece, né? Não é o completo abandono. Mas, fechando parênteses, eu acho que o que surpreende no filme não é o realismo, assim. O que faz o filme um grande filme é esse caldo que ele joga no realismo, sabe? Assim, você, usando um exemplo bem brasileiro, não é o feijão, é o caldo. E daí a cena mais memorável, assim, talvez seja essa cena da Marília Pêra. Talvez seja o Pichote e a Lilica sentados no arpoador. Então tem um mistério aí, uma coisa de gênio, que é muito, muito doida, porque quando você vê essa simplicidade e um olhar que se direcionou para aquilo, você fala, nossa, é um grande artista. Porque você precisa estar muito atento para o espontâneo quando você está com uma câmera na mão e um roteiro fixado na cabeça. E de repente você percebe que não, é ali que está a cena. Você mobilizou um set inteiro em uma fração de segundo para pegar aquilo com a maestria que aquilo tem, né? E então, outro, para citar outro diretor, o Wim Wenders faz muito isso, né? O Wim Wenders trabalha assim. E talvez só o Wim Wenders trabalhe assim, né? Com tanta espontaneidade, né? Um diretor que trabalha sem roteiro é o Wim Wenders. E eu acho que é isso, eu acho que
a mim fica muito mais a alma da Sueli do que as ações da Sueli, sabe? Eu acho que por isso o filme é grandioso. Me fica a alma do menino Pichote do que exatamente toda a trama que acontece ali, sabe? Me fica um espírito, um sopro. Aí você fala, puta, isso é uma obra de arte grande. Você está diante de uma coisa que é um milagre. Eu acho que mais que um feito. É um milagre artístico, o Pichote. Então. E Lê, só para lembrar, quando ele tá a Lilica e ele, eles cantam ainda Força Estranha, né? Então é quase como o roteiro da vida do Pichote, né? Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Pô, Não o podia tempo caber vai melhor. levar ele para o caminho dele. É muito foda isso. Não podia caber melhor. E aí você vai pegando essas metáforas, né, que estão nesse sopro que eu falei. E, então, nossa, eu acho que esse filme eu gosto muito. Mas eu gosto muito do Babenco. Eu acho que Pichote é a grande obra do Babenco, mas tem outros para falar. Tem outros para falar. E o Fernando tá louco para falar do Carandiru. Eu queria Fala, Fernando. fazer uma provocação, meio que tipo um paralelo, né? Porque se Pichote é algo um pouco mais, digamos, amador, entre aspas, claro, no sentido de que os personagens, né, não são preparados para tal, Carandiru já não é assim, né? Ali você tem caras bons do cinema nacional, bons atores, tem todo um bastião ali de Acho que é mano um que dos maiores, um dos melhores elencos da história do vamos cinema falar, brasileiro. mano. Vamos falar a real. Aparece Rita Cadillac, aparece Sabotagem beijando a bunda da Rita Cadillac, aparece Milian Cortaz, Caio Blatt, Wagner Moura, Lázaro Ramos. Porra, tá Ailton ligado? Graça. Puta, então graça, só mano fera, tá ligado? E eu acho que ali é Eu muito tô rindo porque o Fernando não falou, tipo, o cara que ele sempre fala e que tá super no filme. quem? 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 O Wagner Moura. Vai, claro, Wagner Moura. E tem que Ali falar do Luiz Carlos Vasconcelos também, que faz o Drauzio, né? exatamente. Ali não tem como você, tipo. É como se, tá ligado, mano? Não tem como dar ruim. Você coloca um monte de cara bom. Deve ter sido uma grana só pra pagar esse elenco. E aí você pega Milton uma Gonçalves, né? Milton Gonçalves. Gonçalves, só cara gigante, tá ligado? E acho que todos eles ali conseguiram passar uma verdade que é um dos traumas brasileiros, né? Essa história do Carandiru é uma coisa que a gente ainda não engoliu. Ela está entalada na garganta até hoje e permanece. E eu acho que ainda vai permanecer. Simplesmente pelo fato de que quem perpetrou aqueles assassinatos ainda não foi julgado e ainda não pagou por seus crimes. Tá ligado? Acho que isso tem que ser dito, tá ligado? De uma forma. É uma parada que a gente ainda não engoliu. É um trauma social, assim, que eu acho que a gente leva e aquele filme retrata da melhor forma possível. Mas, assim, para além disso, cara, ali todo mundo tá bem, assim, saca? Meu, tem o Gero Camilo, puta, tem O o Santoro, esqueceu de falar de Santoro. Santoro, cara, que é lindo. Ele beija o Gero Camilo naquela cena do casamento que é maravilhosa, aquela cena. Você aceita ele como seu marido? Aceito. E não, tá ligado? E como começa a treta na. Isso é muito. Isso é muito, tipo, rolê da cadeia. Porque geralmente na cadeia a treta começa daquele jeito. Ninguém sabe muito bem quando começou, como começou. Mas, mano, basta acender um fósforo num barril de pólvora que explode, sacou? E tava claro que ia ser assim. E toda a história ali é muito bem concatenada,
as histórias se conectam uma com as outras, assim, vai criando. Uma das cenas mais bonitas que eu acho nesse filme, eu não sei porquê, tem duas específicas, que é no momento que eles estão fazendo comida, os ladrões, é uma cena menor, assim, não é uma cena que define o filme. E aí eles começam a cantar: se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, oh, não fica um. Eu acho aquilo muito foda. De vez em quando eu acordo com essa música na cabeça, vou pro trabalho cantando, tá ligado? E uma outra cena é a cena do Peixeira, que é o Milian Cortaz que faz, que ele enlouquece depois de não ter conseguido matar o Wagner Moura. Que ele entra em crise, porque ele é um cara que só matou a vida inteira. E aí o Wagner Moura aparece para ele num sonho, numa alucinação qualquer, e ele, mano, trava e não consegue. E quem recebe o cara? A igreja evangélica, que tá dentro da prisão, e ele tá babando na chuva, e entra, oh, eu aceito Jesus, e se ajoelha e tudo mais. Essa cena é maravilhosa, maravilhosa. Cena, mano. Se o Milian Cortaz estiver assistindo a gente, Milian, vem conversar com a gente. Um beijo. Um beijo, você é lindo, mano. Eu acho que é um filme assim onde tudo, se você estiver zapeando, você para e fica, porque, mano, é tudo muito bom ali. É tudo muito bem feito, saca? É muito bem retratado. Eu acho que é uma das... Colocaria, já vou falar, foda-se, mano, é o meu top 1. Foda-se. O que vocês acham de Carandiru, galera? Vamos lá, Carandiru agora. Carandiru is in the house. Vai, Leandro. Vai lá, Lê. Vamos lá. Fala, Vitor. Eu tô sem chance, que nem o Gero Camilo pro Carandiru. Eu gosto do filme. Ótima definição. Eu acho um filmaço também, Fê. Eu revi pra gente comentar aqui. É isso, eu falei, tem o melhor elenco, acho que, da história do cinema brasileiro, de atores homens, né? Só tem a Marília, né? Marília não, a Luísa. Maria Luísa Mendonça. Ela também tem coração Iluminado. Tá, também. Isso é legal. O Babenco, o Milton Gonçalves está em vários filmes antigos dele. Então, ele... Acho que a galera gostava de trabalhar com ele. Ele tinha essas personas, né, que ficavam com ele. E não dá nem para falar, né? Só para falar. Ele que colocou a Sônia Braga no mundo, né? Então, a Sônia Braga é a Sônia Braga por conta de Beijo da Mulher-Aranha, mas vamos falar no Carandiru agora. Acho que é isso, Fê. É um filmaço. É um filme que todas as grandes histórias ali, né? Só lembrando que o Drauzio foi o médico pessoal do Babenco, né? E é um livro do Drauzio, né? O Drauzio que fazia esse trabalho no Carandiru, ele era um dos médicos lá residentes e que contou essas histórias pro Babenco. E o Babenco ouvia ele enquanto ele estava fazendo tratamento contra o câncer, né? O Babenco teve câncer por anos, né? Um linfoma muito forte por anos, e o Drauzio era o médico dele pessoal. Então, o Drauzio voltava da prisão e ia lá atender o Babenco e contava as histórias. Então, é anterior ao livro, né? É anterior ao livro do Drauzio. Então, ele já sabia todas aquelas histórias. E ele já sabia que aquilo dava uma baita de uma história. Né? Antes mesmo de estourar o Carandiru, claro, né? Ele ouvia as histórias quando o Carandiru estava em pé, antes do massacre do Fleury. Então, é isso. E de alguma forma, eu acho que o filme também ele não passa a mão na cabeça dos prisioneiros, né? Não é aquela humanidade, não, vamos dos direitos humanos, tem que proteger. Ele mostra o pior e o melhor de cada um ali. E ali tinha gente que era muito pior. O personagem do Milian Cortaz é isso. Ele matou a vida toda, matou centenas. É uma péssima pessoa. Um péssimo ser humano, mas é isso. A gente vai ver que é uma pessoa, é um ser humano como outro qualquer. E foi lá e matou o pai do Caio Blá, né, do personagem. Pergunta lá para sua mãe se ela tá feliz ou não tá.
Pergunta, era Matador de Aluguel. Então, assim, é mais uma representação desse Brasil. O Hector, que não era brasileiro. É um cara que conhece o Brasil melhor que muito brasileiro. Melhor que nós todos, talvez. Não mais porque, né, ele faleceu em 2016, aos 70 anos. Mas é isso, eu acho que é um filmaço, é um filme, acho que assim, de grandiosidade, talvez seja o maior, junto talvez com O Beijo da Mulher-Aranha, mas de grandiosidade de filme. Mas eu ainda fico com o Pichote, acho que o Pichote ele é mais emblemático. Mas eu entendo quando o Fê fala do amadorismo, né? Parece mesmo um filme mais antigo mesmo, com outra característica de filme, né? O Carandiru, se a gente for ver, depois virou uma minissérie da Globo, que abriu outras micro-histórias, porque assim, se pensar, era uma cidade, né? Carandiru é uma cidade, tinha 8, 9 mil prisioneiros lá dentro. Então são 9 mil histórias para ser contadas. No filme ele contou 10, sei lá, 8 histórias. E que são incríveis, são atuações ótimas. E é o que você falou, é um estalo para virar o estopim mesmo. Recentemente teve um documentário que concorreu ao Oscar, chama Ática, que é muito próximo à história do Carandiru, mas em Nova York, né? E também é uma chaga lá de Nova York que é isso. Aconteceu, e lá eram outras motivações, tinha motivações religiosas, motivações de preconceito, então é um outro enredo, mas é um pouco isso, acho que é um problema do encarceramento, é um problema global, que ele também abordou no Beijo da Mulher-Aranha, né? Que é muito, muito divertido ver a lógica do Beijo da Mulher-Aranha, né? Se passa em São Paulo, mas todo mundo falando inglês também, é um negócio um pouco complexo de entender. É um pouco do meu amigo hindu também, é um pouco disso também. Mas é isso, eu acho que o Babenco é esse cara que fala para o planeta. O Carandiru tinha que ser falado em português, porque é uma história brasileira, paulista, e ele conhecia São Paulo muito bem. É visível que, como ele conhece São Paulo, vendo outros filmes dele, o próprio Pichote. Tem cenas ótimas da cidade de São Paulo, do meu amigo hindu também. Que ele filma uma cidade que a gente convive, que a gente está lá, embaixo do Minhocão, no meio da Praça da Sé, e vai vendo ali. Então, eu gosto muito do Carandiru, e Carandiru era um marco, né, da cidade, tá louco. Imagina, uma prisão daquele tamanho, dentro de uma megalópole, né, uma coisa que já não tem mais, né, no Brasil, praticamente. As grandes prisões foram para os interiores, e aquela demolição do Carandiru. Eu cheguei a visitar o Carandiru quando foi desativado. É uma das piores sensações que eu já tive, assim, porque é isso, Vi. É muito ali, né? Não, horrorosa, cara, horrorosa. Não sei nem por que me deu na cabeça. Eu e minha irmã, a gente pegou e falou: vamos lá conhecer. Estava aberta, né, a visitação. Antes da então você via as celas ali, você sentia um negócio horrível, cara. Horrível. Os buracos na parede, as pichações, ainda poça de mulher pelada, tudo grudado, sabe? Um negócio bem... Uma energia péssima, assim, sabe? E, por sorte, nunca fui preso, não vou, espero não ser. Mas deve ser uma situação muito humilhante, né? Muito humilhante. E eu gosto como o Carandiru, ele amplia, ele não fica só dentro da casa, né? Ele amplia, ele mostra motivações, mostra relacionamentos, mostra relações externas. Eu gosto desse do sair e do voltar para casa, sabe? Não é aquela coisa que deixa claustrofóbico, como acho que o Pichote deixa um pouco mais incômodo, como o Beijo da Mulher-Aranha todo dentro da prisão, né, da cela. Eu gosto dessa saída, porque dá um frescor, dá uma leveza, dá uma humanidade, mostra motivações. A gente não concorda com nenhuma delas, mas é isso, a gente consegue entender, puta, por que o cara chegou lá? Que bosta, né? Uma puta história cagada, um puta azar, uma puta decisão errada.
E por aí vai. Eu gosto muito do Carandiru. Acho que é um filmaço, assim. Um filmaço mesmo. Lembro de ter, quando eu saí do cinema, quando eu fui ver a primeira vez, saí em êxtase, sabe? É um filmão, assim, um filme grandioso mesmo. Só para não deixar passar, você falou de Ática, me lembrou o filme do O Dia de Cão, né? Um Dia de Cão, o cara tá roubando um banco lá, em algum momento o Al Pacino sai lá fora, porque a polícia tá querendo matar ele, e ele começa a gritar Ática, Ática, tipo, lembre que os policiais fizeram em Ática, saca? E tem um documentário brasileiro também que chama O Prisioneiro da Grade de Ferro. Basicamente a ideia dos diretores era, mano, joga a câmera na mão dos prisioneiros e deixa eles fazerem o filme. E aí mostra o Carandiru, talvez que o Babenco meio que, né, Escondeu. escondeu, tipo assim, né? Não é tipo uma história mais pá, mas se nos malucos, mostra os malucos fazendo Maria Louca, o maluco invocando Exu Caveira dentro da prisão, tá ligado? Umas ideias bem erradas. Tem uma cena muito boa que é, mano, vocês querem ver, o cara fala nesses termos, vocês querem ver como é o dinheiro na prisão? Vou mostrar pra vocês como é que é o dinheiro na prisão. Aí eles pegam um maço de cigarro, aí quanto é isso aqui? Aí 2 maços de cigarro, mano, passa um maço de cigarro e pega a parada. Dá uma Maria Louca, um maço de cigarro, tá ligado? Tipo, a grana na cadeia é o maço de cigarro. Por isso que os familiares levam um maço de cigarro pra rapaziada fumar. Porque é o cigarro que é o dinheiro da cadeia. Ah, muito Lembrar de louco. citar o estômago, né? Estômago também passa dentro da prisão. Estômago também, tem muito disso, né? E eu acho que também dá para fazer um paralelo com o Beijo da Mulher-Aranha muito claramente. Só que ali no Beijo da Mulher-Aranha é legal porque ele pega uma questão política, né? Ali ele foca mais no político, porque o mano que tá com William Hurt na prisão, ele é de esquerda, pá, ele tem toda uma questão meio que contra a ditadura e tudo mais, e ele tá ali preso, ele é um preso político, diferente dos presos que são retratados no Carandiru, e é um preso político ali. Acho que dá para fazer esse paralelo aí de como que, né, o sistema com S maiúsculo, ele tenta meio que colocar todo mundo dentro do mesmo lugar, né? Quem pensa diferente e os mano que faz o corre por fora do sistema para talvez só melhorar de vida, talvez, tá ligado? Porque tem no Carandiru um mano que foi preso por assalto a banco. Acho que é o cara que rodou com um amigo e tal lá, né? O amigo tá com câncer e ele tá lá ajudando o cara. Eu não sei se eu sou favorável a prender alguém que assalte banco, uma vez que os banqueiros assaltam as pessoas. Mas isso aí talvez seja tema para outro debate. Fala um pouquinho dessa relação, Lê, Entrou no Lúcio Mauro, o o passageiro beijo. da companhia, roubava banco. Filme do Babenco com o Fala um pouco Reginaldo. dessa relação, Lê, do beijo da mulher e o Carandiru. Como é que você vê isso? Olha, é que o Babenco não vai fazer mais filmes, né? Então você consegue um voo panorâmico sobre o diretor, né? Você está falando do Carandiru, né? Eu acho Carandiru uma apoteose do Babenco e de um caminho que ele vinha abrindo lá desde o primeiro filme dele, né? O Pichote foi o terceiro, o primeiro é o Rei da Noite. Então, assim, eu acho que o Babenco aí, ele se confunde um pouco com a história do cinema brasileiro. E ele acompanhou o movimento. 2003 era propício para fazer o Carandiru. É um filme grande, né? É um filme com muito mais produção que um Pichote, um Rei da Noite, um Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, né? Passageiro da Agonia. Lúcio Flávio. Lúcio Lúcio Flávio, não Flávio. sabia que Lúcio faz. Flávio. Desculpe. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, filme com o Reginaldo Faria, o Milton Gonçalves está no filme. Isso. E eu acho uma apoteose porque são momentos do cinema diferentes e é muito, muito interessante ver o quanto ele sempre também viveu o momento, né? Ele fez um filme com um orçamento de Pichote, mas ele fez um filme com um orçamento do Carandiru, são filmes bem diferentes. Essa relação entre o Beijo da Mulher-Aranha e o Carandiru, sabe,
Eu não sei se eu consigo achar, porque eu acho que apesar dos dois se passarem na prisão, eu vejo os filmes muito distantes um do outro. Aproxima pelas estéticas, pelas escolhas do Babenco como diretor, como roteirista, mas dá para ver que O Beijo da Mulher-Aranha não é um filme que eu, por exemplo, como brasileiro, me identifique tanto, como eu me identificaria com um Carandiru, por exemplo, né? E até com o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Tem uma tem uma certa distância, uma romantização no Beijo da Mulher-Aranha que não vai ter em outros trabalhos dele, né? Porque a ideia do personagem principal é exatamente isso, né? É alguém que está ali devaneando, está vivendo exatamente o mundo que não é aquele mundo e usando aquilo como uma forma de sobreviver, né? Então traz um lirismo, por assim dizer, que nem parece tanto o lirismo do Babenco, sabe? Eu acho ele um filme até um pouco solto dentro dos outros do Babenco que você vai ver, dos que eu vi, que traz sim uma ideia de realidade social, de denúncia, de trazer para a tela alguma proximidade com quem está vendo, né? Eu estou falando proximidade porque eu quero evitar a palavra humanizar. Eu acho cada vez ela mais imprópria, né? O diretor humaniza o prisioneiro. Imagina, o prisioneiro é humano, né? Então, acho que esse termo pode cair e não serve. Mas ele aproxima, né? Aproxima. E como é o nome do ator que faz o personagem do Molina no Beijo da Mulher-Aranha? Raul Júlia, né? Não, o Molina é o Ah, Raul Júlia? O William Molina Hurt. é William William Hurt. William Hurt. É, não sei, tem muito assunto no Babenco, né? Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou pincelar. São os personagens homossexuais, né? Isso. Entra aí. Que eles são sempre assim um plus no filme, sabe? Tinha que ter. Tinha que ter a Lilica, tinha que ter o Molina, tinha que ter a Lady Di, sabe? E, e eu não sei dizer por que esses personagens são tão importantes nesse tipo de filme, sabe? Eu não sei se é porque traz um pouco da essência feminina, que tipo, não existe masculino sem feminino. Eu não sei se é porque traz ainda, às vezes, uma coisa que pode ser um outro ponto de vista dentro daquela prisão, por exemplo, né? Mas fica aí para vocês nem vou jogar para vocês, joga para os comentários aí, o pessoal Mas eu comentar. acho, eu acho muito legal essa relação, porque a gente falou sobre o Tarantino umas semanas atrás aí, e eu fiquei Foi. pensando em criar um Babenco's Mind, assim, saca? Porque os personagens, eles pontuam os filmes, né, do Babenco de forma reiterada, assim, né? Você tem a William Hurt, que eu acho que ali ele dá o tom do filme, porque acho que a contação da história e a montagem ali que me pega, sabe? Quando ele começa a contar a história, é tão bonito ele contando aquela história da mulher, do Mulher-Aranha, né? Ó, e um outro ponto, Fê, só para eu não perder, os personagens homossexuais no Babenco, eles são os que manifestam o amor romântico. É isso. Não é interessante isso? Dá para fazer um Babenco's Mind mesmo. Total, Bom dá. jogo. Total que daria para fazer. A gente podia criar um negócio de baixo orçamento
colocar você e o Vitor na mesa, eu fico com a câmera e vocês vão soltando, porque, mano, tem muitos ali. Uma coisa que eu fiquei pensando é que, assim, no Beijo da Mulher-Aranha, o Raul Julia acaba se relacionando com o William Hurt. Eu não lembro o nome das personagens do filme, né? Mas eles acabam se relacionando. E o que eu senti ali foi, tipo... O William Hurt ajuda o Raul Julia ao longo do filme inteiro. É a única coisa, o único apoio que ele tem ali, porque ele tá na mesma cela que ele, e ele entende, e ela entende ele completamente. E eu acho que ali rolou um amor muito bonito, assim, sabe? E acho que rolaria se eu estivesse ali também, saca? Eu fiquei nessa vibe. Falei, mano, sim, como não, saca? Óbvio que sim. Isso é amor no mais alto nível, assim, saca? Eu teria pego o William Hurt ali no final também, porque ele estava querendo, ele estava com vontade a uma cota, eu teria satisfeito a vontade dele, eu não deixaria ele sentindo aquela dor, saca? Bicha linda, bicha linda. Bicha linda, mano. Pegava fácil, saca? Mas isso que você falou é legal. Daria pra fazer um Babem Cosmite muito foda, cara. Muito foda. Eu vi vários personagens se reiterando. Agora, tem um lance que você falou que eu acho que eu não sei. Eu talvez não tenha pensado. Na filmografia do Babenco, me destoa um pouco, por exemplo, o Coração Iluminado. Eu acho que foge, que ele vai para outro lugar ali, que ele vai para a Argentina, e ali tem um tema de amor, um grande amor que se vive na juventude, depois se retorna ao lugar e se rememora aquele amor, saca? E também o passado, que também não tem essa temática marginal nem nada, né? Que é um tema do Babenco. Então daria pra gente talvez tentar. Esses dois filmes, assim, me pareceram mais um passo fora da cadência dentro dessa lógica que a gente tá comentando aqui. Não quer dizer que é ruim nem nada, são ótimos filmes. Coração Iluminado você não consegue parar. É um filme calmo, lento, bonito. Tem a Maria Luísa Mendonça, que eu aqui tenho que falar, eu acho da hora, eu acho ela muito foda. Eu assistia Contos da Meia-Noite só quando era com ela, que falava os contos que passava na MTV, meia-noite, só com ela, nunca traí ela, nunca assisti, só com ela assistia. Eu acho ela maravilhosa. Então acho que ali tem muito. Tem duas coisas meio assim. O Abenco meio que pega a câmera dele e vira para um outro lado. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, assim, saca? Tipo, vou falar sobre outras coisas e tal. O que também só mostra a versatilidade dele, né? Porque se falar bem de tantas coisas assim, não é fácil, não deve ser uma coisa simples de fazer. O Fê, você tentou fazer paralelo com o Candido, mas eu acho que são coisas bem distintas mesmo. Eu tentei fazer um quebra-cabeça na minha cabeça. Pô, tem prisão, sei lá, FEBEM, tem aqui o Candido, tem a prisão política ali no Beijo da Mulher-Aranha. Ou será que o Babenco é o cineasta do encarceramento? Daí, tipo, tentar colocar ele, sabe, como o arauto de alguma coisa. Ótimo, ótimo. Não dá. Cinema carcerário no Brasil. Não dá, porque assim, o Beijo da Mulher-Aranha, eu vejo muito. Claro que tem a questão prisional. Calma aí, mano. Tá passando rápido aí. Tem o problema de encarceramento, que é mostrado, né? Uma mostra de um Brasil ali na ditadura ainda, com prisões políticas, todo esse peso que a gente tem, mas não é um filme sobre ditadura, de forma nenhuma. E eu acho que não é nem um filme sobre prisão. Eu acho que é o filme mais sonhador que eu vi, assim, do Babenco, sabe? Porque, para mim, o filme é o contar o cinema. Eu acho que é uma homenagem ao cinema. Porque quando o William Hurt, que é o Molina, né? Tá contando pro Valentim, que é o Raul Julia, é meio que usar a distopia do cinema como fuga daquele local, como a gente usa o cinema. Então, o cinema, para nós, nada mais é do que isso, do que uma fuga da realidade. A gente falou tanto do realismo do Pichote, e acho que o Beijo da Mulher-Aranha, ele foge totalmente disso. Ele está fora da prisão. Em nenhum momento eles estão ali. Óbvio que eles estão ali, porque em certo momento lá o Molina está lá limpando a merda do Valentim. Uma cena lindíssima, belíssima aquela cena. Uma cena de cuidado, de amor, de carinho, de apoio, de amizade, de amor mesmo, né? É um ato de amor ali.
e acho que contar o cinema, contar os filmes da cabeça dele é um pouco do que o cineasta faz. Eu acho que é como se fosse se colocar no filme. Acho que ele, no Meu Amigo Hindu, é a história do Babenco, né? Ele está lá no filme. Então é claro que o William Dafoe está fazendo ele. Só que aqui o Molina é o Babenco ou qualquer cineasta, porque ele está construindo uma história. E a gente vê essa história sendo construída, seja, sei lá, numa praia paradisíaca, onde aparece essa Mulher-Aranha, que dá o nome ao filme, que é essa Braga maravilhosa, né? Tá lindíssima. Ou aquela primeira história, são 2 filmes que ele conta, né? A primeira história que é um pouco mais épica, de um amor, sei lá, nos anos, sei lá, de Napoleão, um negócio mais pomposo. Então, uma produção incrível que o Babenco faz, e eu, quando eu tentei colocar ele numa caixa, ele explodiu. Essa caixa sumiu do Babenco. Porque eu não vi o Brincando nos Campos lá, mas, pô, um filme sobre questão indígena. E daí você pega o passado, que é uma história sobre uma mulher que é psicopata pelo ex-marido. E daí você pega o Lúcio Flávio, que é um filme sobre bandidagem com polícia, uma mistura que que eu falei lá no começo, é atual até hoje. Não tem muito um norte, sabe? Por mais que a gente tente sempre colocar as pessoas em caixinhas, eu acho difícil isso acontecer, porque o Babenco é isso, ele fez de tudo. Ele tem um documentário lá atrás, que é o Fabuloso Fittipaldi, que ele é co-diretor. Então, é um cara que ele passou por vários caminhos. O Iron Weed, que ele fez com... Ele dirigiu nada mais, nada menos que Jack Nicholson como principal. Porra, velho. Só ele. E não só ele, não é só ele, não. A Meryl Streep no filme. Então, assim, sorte da Meryl Streep e do Jack Nicholson que tiveram o Babenco como diretor. Porque Gael Garcia Bernal no passado, William Dafoe é um dos melhores atores da atualidade, cara. Topou fazer um filme do Babenco interpretando o próprio Babenco. Então, o Beijo da Mulher é gigantesco, é o maior sucesso internacional, foi o que deu grande visibilidade para o Babenco, concorreu a 4 Oscars. É quase uma coisa inédita na história do Brasil, na época, né? 84, que é o filme, e concorreu a melhor diretor, a melhor filme. E o William Hurt ganhou o melhor ator, né? A Sônia Braga também concorreu a melhor atriz coadjuvante. Então, assim, olha o tamanho do filme. É um filme totalmente independente. Ninguém quis fazer, ninguém quis bancar um filme, porque é um filme super difícil de falar. É um filme com uma temática homossexual. A gente esquece disso. E isso, nos anos 80, ainda é algo novo. Praticamente um tabu ali. É um dos primeiros beijos gays entre homens da história do cinema. Se não é o primeiro, é um dos primeiros. Então, ver o tamanho do Babenco, como ele é representativo para o cinema. Não dá nem para falar de brasileiro, argentino. Acho que O Beijo da Mulher-Aranha é esse filme sonhador. É um sonho. É uma fuga da realidade. Quando a gente fala do Pichote, que é o realismo, aqui, para mim, é o lirismo total. É uma fuga. Vocês falaram, realmente, o realismo não é realismo, né? Não existe essa lógica, igual o Lê falou, né? Quando eu tenho o neorrealismo, né? Todo esse movimento italiano, não é documentário, até porque o documentário também tem lado, né? A gente sabe disso. Mas não é mostrar só a verdade, é um trecho, é um momento, é a câmera filmando. Tem uma câmera ali em todo momento. Então, eu gostei muito do Beijo da Mulher-Aranha, acho um filme bonito, é um filme esteticamente muito bonito, mas também ele é muito bonito como história, acho que a história de amor ao cinema. Eu achei muito, muito isso, assim.
É um filme que, qual é o filme que fala sobre cinema? Não é um filme que eu lembro. E depois de ter revisto, é um filme que vai estar lá, sabe? Beijo da Mulher-Aranha é um filme sobre cinema. É o amor sobre o cinema. E acho que isso é lindo. E quando você fala das mulheres, né, das personagens homossexuais, ele não tem nenhuma mulher como protagonista. Ele tem 10 filmes de ficção. Nenhuma é uma mulher. Então, é algo que certamente, em certo momento, vão cancelar o Babenco, porque ele não colocou uma mulher como protagonista de nenhum dos filmes dele. Não, eu falei de tom irônico, mas isso vai acontecer. Verdade. Porque vai haver uma visão sobre isso e acho que até é possível e ok, faz sentido. Porque quando fala da FEBEM, só tem meninos. Quando fala da prisão, só tem meninos. O passado é o Garcia Bernal. O meu amigo hindu é o Babenco. O Lúcio Flávio é o Lúcio Flávio. O Rei da Noite é o Rei da Noite, não é a Rainha da Noite. Então, assim, é algo que realmente é algo a se pensar. Não estou nem querendo polemizar, não, mas quando você mostra um pouco disso, eu acho que o cinema dele tem esse tom. É o tom homem. Eu acho que o tom masculino dos filmes dele. Ele tem um tom masculino nos filmes. Talvez por isso que talvez nós três aqui como homens gostamos. Talvez seja uma problemática para mulheres. E não estou querendo ser feminazi, levantar a bandeirinha, não é isso. Eu acho que ele tem um tom, um monotom masculino. Eu acho que pode ser até problematizado, a gente pode falar sobre isso até. Mas pensando agora, tá? Não formulei sobre isso. Eu tentei formular sobre a prisão. E daí acabei caindo nisso agora. Mas eu vejo esse tom. Eu não vi ainda o Brincando no campo lá, então não sei exatamente se tem alguma outra lógica sobre esses filmes dele. Eu não vi esse, nem eu vi o Rei da Noite. Eu acho que os outros eu vi todos. Coração Iluminado eu também não vi, Fê. Você pode falar melhor se tem alguma... ou se isso tá lá ou não tá lá, essa visão feminina. Mas o que o Lê falou é real. Os personagens, tanto as mulheres quanto os personagens homossexuais, têm esse tom do acalento, né? Da humanidade, do amor romântico, talvez até mesmo. E o amor sexual em muitos dos filmes ali também tem bastante. Não sei. Joguei a bomba aí, desculpa aí. Não sei, eu tenho dúvida. Talvez teria que repensar esse bagulho. Faz sentido você falando agora, mas eu nunca parei para pensar nisso, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu vejo personagens muito fortes nele, né? Tipo, que não são protagonistas, é verdade, mas são personagens fortíssimas, assim. Né? No Carandiru aparecem duas minas. As minas do Majestade, por exemplo, são minas muito fodas, assim. As duas, que é a Maria Luísa Mendonça e a outra lá, a Rosemary, eu acho que ela chama no filme, que é do caralho, aquelas duas. A Elas Leona têm... Cavalli, não é? Não é a Leona Cavalli? Acho que é, eu não lembro o nome dela, só lembro como Rosemary. Acho que ela Não, não não fez é. O nada. Vitor está dizendo que não é. Mas eu Não acho é. que tem bastante. Não sei, teria que pensar. Eu acho que no Lúcio Flávio aparece uma mina também, uma mina forte, que faz Leona parte Cavalli do é só grupo uma dele, ponta. A que é só. Leona é a mulher do Floriano Peixoto. É outro enredo dos que roubam o banco. Aham, É a pode crer. traidora É que que cai o trai cara. ele e tal, Cai o isso aí. cara. Achei muito crível essa cena também, de um mano chegando para outro falando, mano, nunca te dei ideia errada, sua mina tá te zoando. Se liga nessa parada. E o outro cara, tipo, mano, meio que vira a cara e aí acontece o que acontece. Dá um tiro na cara da menina depois. Mas não sei, teria que pensar, Vi. Mas faz sentido. Se colocando assim, pode ser uma coisa que faça sentido, sim. Mas o fato é que Babenco é o mundo inteiro, né? Tem muitos personagens, assim, muito foda. Eu acho que o Lúcio Flávio traz um lance interessante que é talvez o lado mais obscuro da ditadura, porque ele é passageiro da agonia, porque ele se fode apanhando da polícia. A polícia está sempre no cinema do Babenco. Sempre. A capa do Pichote é o Pichote correndo de uma viatura. A luz da viatura vindo de encontro a ele, ele correndo em direção a gente. Né? Pelado. Pelado. Carandiru só tem polícia. Né? Lúcio Flávio, polícia.
Beijo da Mulher-Aranha, os caras estão no sistema carcerário, tem polícia. Então tem tipo polícia, né? Que é foda, se você for parar pra pensar, é o braço do Estado, né? O braço armado do Estado, assim, né? Aquele que impõe a violência, tem o uso, como é que é? O Weber falava? O monopólio do uso legítimo da violência, tá ligado? É uma parada muito louca. Que mais, meninos? Tem mais ou vocês cansaram? Eu queria que o Leandro falasse de algum filme aí. Fala de um filme, Lê. Escolhe um filme aí pra você falar, meu amigo. Faz o seu, Lê. Tá muito quietinho. Vamos trabalhar, meu amigo. Falei pra caramba, gente. Falei pra caramba. Lê aqui vai ter que falar, não vai ficar quietinho, não. Falei do Pichote, falei do Carandiru, citei o Lúcio Flávio. Tá bom. Tá. Eu acho que tá bom, gente. Você viu o documentário da Bárbara Paz, Leandro? Fala um pouquinho dele, se você viu. Eu vi. Da Bárbara, né? Eu Você vi. achou? Só vi. Leandro tá com muito poucas palavras, velho. Ele tá um cara monossilábico, né? Eu queria falar do meu amigo Hindu, então, um pouquinho. Vai, manda, esse daí eu não assisti, não consegui assistir. Que é o último filme dele. Eu vou no banheiro, tá bom? Já vou. Fica à vontade, eu já fui também. O meu amigo Hindu é o último dele, Vi? 2016. Só para contextualizar um pouco, ele descobriu o câncer assim que ele foi indicado a melhor diretor com O Beijo da Mulher-Aranha. Então isso é 84. Porra, mano. Tanto que ele começou já o tratamento, ele nem chegou aí, ele chegou, acho que ele foi na cerimônia e logo começou o tratamento em Seattle. E que foi o local que ele sempre viajou para lá para fazer o tratamento em Seattle, nos Estados Unidos, né? Que foi uma indicação do próprio Drauzio. Enquanto ele gravava o Brincando no Campo do Senhor, ele estava no auge do tratamento, estava péssimo, e eles gravaram lá na Amazônia mesmo o filme. Ele ia e voltava para fazer o tratamento. E foi um gasto absurdo, porque tinha que locar o avião, não tinha voo direto para Manaus, e não era em Manaus, era longe de Manaus. Então, só alguns pontos que eu descobri mais até por conta do livro da Bárbara, né, que é uma entrevista que ela fez por conta do documentário, que é muito bonito. E quando eu vi o documentário, eu não tinha visto ainda o Meu Amigo Hindu. E Meu Amigo Hindu é o último filme dele que conta exatamente essa história, né? A história da descoberta do câncer e como ele lutou com isso, né? Meu amigo, o Hindu do filme é uma criança, né? Que ele fazia tratamento junto, no mesmo momento. E ele brincava muito com esse menino. Aparece super pouco no filme até. Mas é uma memória que ficou dele, que ele ficou com essa memória de ficar conversando com esse menino que era de origem da Índia, né? E a família estava sempre lá e tudo mais. E é um filme muito autobiográfico. Então, acho que a primeira frase que aparece no filme, nos créditos, né? Aparece os créditos, sobe lá, né? Tal, e daí aparece. Essa é uma história que aconteceu comigo e essa é a melhor forma que eu posso contar. Então, assim, ele já estava super debilitado com câncer, já estava bem avançado, já estava bem ruim. Tanto que foi lançado no ano... Era câncer aonde? Linfoma. No sangue, né? Tá. Então, e o filme foi lançado no ano da morte dele, acho que já pós-morte dele, se não me engano, já tinha encerrado já, ou foi logo depois que ele morreu logo depois, se não me engano. E é um filme que, se você for olhar com os olhos crus, você não viu nada do Babenco, você vai achar um filme horroroso. Então já é até um alerta. Se você não conhece o Babenco, não conhece a história do Babenco, não comece por esse. Mas se você já viu a filmografia ou vários dos filmes dele, conhece da história dele, você vai não passar a mão na cabeça, mas entender o porquê que o filme está assim. Porque, imagina, ele descobriu o câncer no auge da vida dele, né? 30 e tantos anos, 40 anos. E estava num casamento horroroso, daí mostra exatamente o casamento aberto, ele pegava um monte de mulher, e o filme é muito expositivo sobre isso, né? Mostra muito sexo, tem muitas cenas de sexo, mostra muito o William Dafoe ali, super descaracterizado, né? Carecão, magro, que o Babenco
né, ficou careca logo depois disso daí mesmo, por causa das quimioterapias. Então, e mostra muito sobre a disfunção, né, sexual dele, que ele teve por muitos anos, um problema. Então, mostra ele, tipo, perdido, daí contratava prostitutas e não conseguia fazer nada, já com 2 filhas, né, com o primeiro casamento com a Xuxa. É outra Xuxa, não é a Xuxa. É a Xuxa Caralho, Lopes. eu ia falar, mano, ele foi casado com A Xuxa foi com o Pelé e com o Ayrton Senna, só, que eu saiba. que você saiba. Eram outros ícones brasileiros. E daí mostra, assim, é um filme que é duro de ver, porque você vê, é um filme sobre luto, é um filme sobre ele enxergando a própria morte. Tanto que ele conversa muito com a morte, que é o Selton Mello, que faz a morte. Tem cenas até, tipo, do Selton Mello jogando xadrez com ele, então, né, Caralho, referências gigantescas. Selo. É uma referência claríssima a Sétimo Selo. Então, assim, se você vê e conhece a história, depois que eu vi o documentário da Bárbara, que eu li uma boa parte do livro, e que você sabe um pouco, vê entrevistas do Babenco, tem várias, no Roda Viva, Serginho Groisman tem várias entrevistas sobre deles, né? No Canal Brasil tem várias entrevistas. É um cara que tem muito material para a gente conhecer mais sobre quem foi o Hector Babenco. Então, eu gostei muito do filme por conta de saber que é o último dele, e é um filme que ele fez, talvez para o próprio ego, ou para contar a própria história dele, e tudo bem, sabe? Olha o tamanho desse cara. Ele fez 10 longas-metragens de ficção. Não vou falar que os 10 são geniais, mas putz, só tem filmaço, só tem filmão. Talvez esse Amigo de Du seja o menos bom que eu vi, de todos que eu vi dele. Mas é isso, você imagina viver com o câncer por tantos anos, um sofrimento gigantesco. Tem um curta que a Bárbara também dirigiu com o Drauzio Varela, o Drauzio contando a história da amizade dos dois. É muito bonita a história da amizade dos dois. Pessoas geniais, assim, sabe? É incrível como essas pessoas geniais, quando se batem assim, é uma hecatombe que a gente não tem proporção. A última cena do meu amigo hindu é a própria Bárbara. Ela sai da piscina, ela tá nua, né? Ela só tá vestida com um véu e começa a dançar I'm Singing in the Rain, sabe? É mostrar o amor do cinema. O Willem Dafoe, tipo, olhando embasbacado. E eu sei que muita gente vê essa cena e fala, nossa, que circo dos horrores. Mas sabendo que ele faleceu, lutou por quase 40 anos contra um câncer, teve toda essa trajetória, é um cara que abandonou tudo porque ele queria ser cineasta. Ele saiu da Argentina, pegou um ônibus e veio para São Paulo, sem nada no bolso. Foi marreteiro, como a gente chama aqui em São Paulo, foi, né? Vendia muamba, ele depois pegou um navio, ele conseguiu acumular o dinheiro do navio, foi para a Europa para fazer mini atuações em pequenos filmes, conhecer gente do cinema. Então é um cara que se constituiu de cinema a vida toda. Ele nunca estudou cinema. Ele não fez faculdade de cinema. Então a gente consegue ver, sem achar uma linha tênue, uma linha própria, uma linha marcante no cinema dele, que é um cara que vivia o que ele estava filmando ali, o momento, o agora, sabe? E acho que é um filme que vale a pena ver quando você vê o resto, sabe? É um filme que a gente, o Fê, o Lê, que acho que não acabaram não conseguindo ver esse, depois de ver um pouco, conhecer um pouco da história do Babenco, vale a pena ver o filme como um legado, sabe? Como um legado próprio, da própria vida. Parece até uma punhetação própria para ele mesmo, mas é isso, ele está contando a história dele, como ele está contando a história dele no Pichote, como ele está contando a história dele em todos os outros filmes, sabe? No Rei da Noite, no Lúcio Flávio. Ele viveu aquilo, ele estava ali, ele se colocou na frente do cinema. Então é um cara que eu consigo ver como um representante do cinema, muito grande, assim. Acho que foi ótimo mergulhar no Babenco, sabe? É bom que ele tenha uma filmografia pequena, tá quase tudo aí disponível para a gente ver.
Quem tiver Globoplay dá para ver quase todos os filmes dele. O Reserva Imovision tem alguns deles também. Só Iron Weed que não tem mesmo, que acho que é um filme, como foi filmado todo lá nos Estados Unidos, acho que não tem nenhum streaming aí. Na plataforma do Look, todos os filmes do Babenco são conteúdo gratuito. Olha lá. Só Perfeito. acessar lá. Tem todos que vai ter no Globoplay ou na reserva. No Reserva Imovision. Maravilhoso. Então tá fácil, né? Maravilhoso, Fê. Eu amei mergulhar. Eu também. Foi um mergulho profundo, águas profundas, águas pesadas. Agora eu queria saber de um plano aqui nosso de a gente elencar cada um aí o filme do Babenco. Eu já não tenho mais segredo para ninguém, eu já acabei falando, não consegui me segurar. Carandiru provoca isso em mim, começa a falar as coisas, eu não consigo esquecer as cenas do Ezequiel, do Majestade, de toda aquela humanidade, né, cara, que tá ali. Eu simpatizo muito com todos os personagens ali. E queria saber de vocês, mano, da filmografia do Grande Babenco, o que vocês elencariam aí como top Babenco, Leandro? Você, vai, top 1 Babenco, Leandro. Hoje, excepcionalmente, você vai ser primeiro. É uma recomendação, né? Uma só recomendação para a galera que nunca viu chegar, apertar o botão e colocar e depois sair deslumbrado. A gente falou de vários. Eu não sei se é o apertar o botão e sair deslumbrado. Eu tô entre dois, mas eu vou escolher o menos óbvio, que é o Brincando nos Campos do Senhor. Por quê? Por quê? Eu quero saber por quê, Leandro. É um filme, cara, todo filmado na selva amazônica. Ele entraria fácil num Top Landscapes. É um filme também dessa produção internacional de vários países. Então, tem atores e atrizes muito legais no filme, gente que a gente conhece, sabe? Daryl Hannah, o Tom Berenger, o... Ai, como é o nome dele, gente? Vou ter que olhar. Porque ele é um ator tão famoso. Tem o Tom Waits também. O Tom Waits não tá... Tom Waits... Mas como é o nome do outro cara que faz o filme? Esqueci. Tem um John Lithgow. Eu não conheço esse cara. Ele... Mas tem também o nosso Nelson Xavier no filme, que é tipo um ator de cinema nacional incrível. E é o filme da catequese, assim. São os caras que vêm de uma igreja protestante e se colocam ali na selva amazônica com a finalidade de converter almas para o Senhor, assim. Então, mostra também uma outra realidade que é difícil bater na gente, né? Porque o Babenco, quando a gente pensa no Babenco, a gente pensa em problemas sociais urbanos, né? A gente não vai para o problema social que está lá no Brasil da selva amazônica. E é um excelente filme, é um excelente filme. Então eu fico com esse por ser um filme mais lado B do Babenco. Leandro nunca decepciona, né? E mesmo que quando ele vai antes, ele tem que colocar uma coisa ali que ninguém nunca viu, sabe? Ele tem esse... É uma condição dele, assim, quase. É uma razão de desistir dele. Vai lá, Vi, coloca pelo menos um filme que o pessoal já tem ouvido falar o nome. Isso. Depois você adivinha o meu segundo filme, Fê. Qual seria a minha segunda indicação, tá bom? Tá. Eu não vou falar do que é o Pichote, que acho que o Pichote é o melhor. Tá? Mas como a gente já falou muito do Pichote, eu vou recomendar o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que é um filme muito impactante sobre envolvimento da polícia com a bandidagem, né?
é uma coisa que sempre é falado, mas a gente não vê isso muito exposto, né? Claro que já falou disso, Vitor, já falou, já tem a Tropa de Elite 2, já mostrou. Mas isso a gente está falando de 77. É uma outra realidade, é um outro Brasil, eram outros problemas. A gente vivia ainda uma ditadura que, em 2022, muitos tendem ainda a falar que não existe, que não existiu, que foi bom para o Brasil, que foi importante. Então, acho que o Lúcio Flávio mostra um pouco dessa perversidade. Ele se passa mais no interior do Rio de Janeiro, ali, né? Onde eles têm lá os cativeiros e tudo mais. E mostram esse envolvimento da polícia com esse Lúcio Flávio, que é o matador. É uma história real, né? É uma história que aconteceu. O Lúcio Flávio foi um dos grandes contraventores da época. Ele era um cara procurado até pela Interpol, se não me engano. É um cara que ficou, tipo, era um matador mesmo, era um cara que roubava banco, que ia lá e eram pequenas contravenções, mas usavam também muito o nome dele, a própria polícia, para apagar muita coisa, né? Para ser uma cortina de fumaça. Então, eu acho que o Lúcio Flávio, o segundo filme do Babem, ele já faz um filme tapa na cara, assim, sabe? Eu acho que você vai falar, é datado, claro, é uma outra fotografia, é um outro. São atores que a gente já vê velhos hoje, como o Reginaldo Faria, que a gente falou. O Grande Otelo está no filme, que ele é um pai de santo ali, é como se fosse um grande amigo do Lúcio Flávio. Tem o Milton Gonçalves, que teve vários outros filmes. José E Dumont. a lenda Paulo César Pereio. Pereio, Dr. Moretti. Muito bem. Maravilhoso. Bela lembrança. Que eram esses caras que eram os policiais corrompidos, né? Mas que também corrompiam. A gente fala muito hoje de rachadinha, desses esquadrões da morte, né? Que ainda existem no Brasil e hoje em dia meio que deixado de lado. Tem envolvimento de grandes incorporações que são esses PCCs da vida e tudo mais. Eu acho que é um filme que mostra uma realidade que está aí ainda também. É um pouco disso. Eu acho que o Pichote faz isso, o Lúcio Flávio também faz um pouco disso. Muito bem, meninos, adorei. Qual que é o segundo do Leandro, hein? Fiquei curioso. Eu acho que o Leandro colocaria como segundo não sei, talvez Iron Widley? Não? Viajei? Não? Para também ver de novo o passado, eu colocaria. Passado. O passado. É um filme muito para reparar numa segunda vez. Sabe aquele filme que fica melhor da segunda vez? Eu acho que o passado é um filme assim. Eu vou rever esse filme, porque esse daí eu só assisti uma vez há muito tempo, inclusive. É isso, então, meninos. Então, galera, se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência qualificada. Queria agradecer o Leandro, o Vitor de Stefano, o Babenco, sobretudo, por nos ter presenteado com vários beijos das Mulheres Aranhas, por ter falado sobre a lei do mais fraco, por ter mostrado a gente que talvez a gente ainda viva num certo Carandiru, por mostrar que a gente ainda, os brasileiros, somos todos passageiros da agonia, por falar do Brasil. Obrigado pelo cinema. Acho que quando a gente morrer, a gente vai querer encontrar com o Babenco em algum lugar aí onde ele estiver para trocar essa ideia melhor. E foi um prazer fazer aqui o podcast com vocês hoje, muito especial. A gente comentou um brasileiro nosso já. Fiquei muito feliz. Acho que cabe algumas perguntas que o Vitor levantou aí do Lúcio Flávio. Eu fiquei pensando onde está o Amarildo, quem matou o Pichote, quem matou Marielle. São todas questões que ainda estão aí. Talvez o Babenco ajude a gente a refletir sobre elas também, né? Com seu cinema. É isso. Valeu. Até mais. Beijos. Sigam a gente. A gente está em algumas plataformas aí. Se ficou alguma dúvida, você olha no Google e tira sua dúvida. Valeu, é nóis. Tamo juntos.
Muito bom. Quem matou o Fernando? Quem matou o Fernando? Essa é a pergunta. Quem matou a galera do Carandiru? Né? Eu acho que os homicídios não tem muita solução no Brasil, né?